Pastor Nathanael Rinaldi, entre várias perguntas que nós temos para o dia de hoje, começamos pelo irmão Jair, que nos ligou e perguntou e fez a seguinte questão e pede para o senhor comentar. Ele diz: é verdade que a igreja deve ter um representante na política, como afirmam algumas pessoas? Não. Essa colocação não tem base na Bíblia Sagrada. O que a Bíblia recomenda realmente é que nós oremos pelas autoridades constituídas e que respeitemos essas autoridades. Por exemplo, nós temos um texto clássico nesse sentido, Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Então dizer que a igreja deve ter um representante na política não é uma situação normal. Cada cidadão, membro de uma igreja evangélica, até que pode candidatar-se a qualquer cargo eletivo, mas não dizer que a igreja deve ter um representante na política. E nós sabemos que anos atrás o nosso país, o Brasil, ele tinha uma ligação muito grande com a Igreja Católica. E ainda tem, de tal modo que a Igreja Católica goza de benefícios que os demais cultos não gozam. E nós, como evangélicos, sentimos essa diferença de tratamento e não gostamos. De modo que, se formos levar para esse campo de cada igreja ter um representante, amanhã estaremos numa situação idêntica à que criticamos anos atrás com relação à Igreja Católica. Então deve haver separação entre o Estado e os cultos ou a religião. Agora, como cidadãos livres, membros de igreja, se algum deles quiser candidatar-se, é uma questão pessoal, mas não em nome da igreja. Então, nossa posição é contrária a essa ideia de que a igreja deve ter um representante político. Pode ter como cidadão, mas não como representante da igreja. Eu soube que algumas igrejas, ou os pastores de algumas igrejas, eu digo isso para o senhor porque vieram falar comigo, eles indicam aos membros em quem eles devem votar, os membros. O senhor acha correta essa posição desses pastores? Não. Nós temos sabido também que os órgãos, os que cuidam desse particular, com relação às eleições, que eles têm até agido de modo a descobrir, quer dizer, procurar, pesquisar se não está acontecendo de haver igrejas que manobram com os votos dos crentes, determinando em quem votar e, como você disse, escolhendo o candidato e trazendo ao conhecimento da igreja, de modo que todos têm que apoiar aquilo que a direção determina. A igreja não foi feita para isso. A igreja tem um objetivo, que é cultuar a Deus. Temos que manter aquele princípio que Jesus disse quando foi indagado se é próprio pagar tributos a César. Ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então temos que manter essas distinções. Igreja não é para tratar de política e muito menos fazer trabalho de político, como se tem conhecimento de certas igrejas que mobilizam todos os membros para saírem à rua
fazendo propaganda do candidato apoiado pela igreja. Isso está contrário ao princípio bíblico. Imagine uma igreja que nunca sai à rua para evangelizar, para distribuir folhetos, se organiza para fazer propaganda política, às vezes vestindo a camisa do candidato da igreja. Não é o trabalho da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a igreja tenha uma incumbência, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, como cidadãos, podemos, pessoalmente, apoiar um ou outro candidato da nossa preferência, mas a igreja se organizar como um todo e a liderança da igreja indicar um candidato e insistir que os crentes votem naquele candidato, está fora dos princípios bíblicos. Pastor, encerrando esse assunto, mas fazendo mais uma pergunta, praticamente 90% das eleições no país já foram encerradas, com algumas exceções de cidades que vão ter segundo turno ainda para a decisão do poder executivo, ou no caso o prefeito. Mas eu digo para o senhor, nem todos os candidatos que nós gostaríamos foram eleitos. Foram eleitos muitas pessoas que a gente não votou ou não tinha preferência. Agora, a igreja vai apoiar esses candidatos? Deve orar por eles? A igreja não deve apoiar ostensivamente qualquer candidato, principalmente para cargo executivo. Por quê? Se esse candidato vier a perder, a igreja pode ser perseguida. E ela não está sendo perseguida por causa do evangelho. Está sendo perseguida, ou poderá ser perseguida, por tomar um partido, que pode ser vencedor, como pode ser derrotado. Então, o que a igreja deve fazer é o que Paulo recomenda, que se orem pelas autoridades, que se façam intercessões por aqueles que estão em cargos iminentes, para que nós tenhamos a liberdade de continuar pregando a palavra de Deus. Quando nós entramos no site da Portas Abertas, essa agência missionária, nós vamos encontrar que em várias partes do mundo a situação é bem diferente do que ocorre aqui no Brasil. Perseguições religiosas a tal ponto que não se pode distribuir um folheto na rua. Se for distribuído, está se fazendo propaganda do cristianismo, essa pessoa pode ser presa, responder por crime e ainda pagar multas elevadíssimas. Ora, nós temos aqui no Brasil uma facilidade enorme de pregar evangelho. Deus nos tem dado essa liberdade. Vamos agradecer a Deus e orar pelas autoridades constituídas para que isso não acabe. Isso é fundamental, como disse Paulo, né? Que tenhamos paz e que possamos continuar na obra de pregar o evangelho conforme a ordem que Jesus entregou aos seus seguidores. Então, não acho correto uma igreja se envolver ostensivamente no apoio a um determinado cargo, principalmente em se tratando de cargo executivo.